Quantas profecias a respeito do fim dos tempos você já ouviu por aí? Quantas datas já foram apontadas como sendo o fim do mundo? Mas a verdade é que nós ainda estamos aqui, vivos, e todos aqueles que tentaram prever este acontecimento final se frustraram. Por quê? Porque nem Jesus sabe o dia em que ele voltará. Apenas Deus sabe, e a Bíblia confirma isso. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Por mais que não saibamos quando Jesus virá, essa passagem nos deixa algo muito claro: isso vai acontecer. Por isso eu quero mostrar a você os 5 sinais de que estamos no fim dos tempos e que Jesus pode voltar a qualquer momento. O primeiro sinal: as manifestações da natureza. Jesus disse: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Você já reparou que a atividade do Sol tem sido incomum nas últimas 2 décadas? Nos noticiários sempre ouvimos falar de picos e quedas repentinos na emissão da radiação. Além disso, a Lua está passando por um momento incomum, que mudam seu aspecto, como a cor, o tamanho, a proximidade com a Terra. E sem falar dos tsunamis, ressacas e elevação da temperatura dos oceanos. O segundo sinal: guerras e rumores de guerras. Vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Quantos conflitos armados estão acontecendo pelo mundo neste exato momento? Como na Síria, por exemplo. Além disso, muitos outros estão prestes a acontecer. Basta você ligar a televisão e dar uma olhada na internet e você verá a tensão entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, fazendo testes e mais testes nucleares com o objetivo de ameaçar um ao outro. Além disso, pessoas inocentes estão sendo decapitadas por grupos extremistas simplesmente porque não são da mesma religião. Esses grupos, como o Estado Islâmico, invadem cidades, tomam populações inteiras e matam sem piedade. E as suas ameaças só aumentam. Sem falar dos ataques terroristas em espaços públicos pela Europa, países árabes e Estados Unidos. Por mais que sempre haja conflitos ao redor do planeta, nunca tantos aconteceram ao mesmo tempo. Terceiro sinal: coisas espantosas. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Terremotos cada vez mais fortes têm acontecido com mais frequência pelo mundo, inclusive em lugares onde eram poucos ou nada comuns. Doenças que eram consideradas extintas, como o ebola e a poliomielite, voltaram com toda a força e mataram milhares de pessoas, mesmo com a medicina cada vez mais avançada. A sede que chega a lugares que até pouco tempo eram abundantes em água e chuva. E onde não tem água, existe a fome. Fome que mata milhões de crianças, adultos e idosos. Extermina animais e a vegetação. O quarto sinal: perseguições ao povo cristão. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos. E eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Você sabia que os cristãos são perseguidos em mais de 70 países pelo mundo? E que somente no último ano, quase 100 mil cristãos foram mortos de forma brutal? Missionários são assassinados sem misericórdia. Extremistas matam com ódio aqueles que abandonaram suas religiões e se voltaram para Jesus. Muitos deles denunciados pela própria família. Uma perseguição dessa grandeza só foi vista antes nos tempos bíblicos, por romanos e outros povos. E a maioria desses assassinos de hoje em dia não passam de fanáticos que não reconhecem Jesus como Salvador.
Como o próprio Cristo disse nas Escrituras: vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão estas coisas porque não conheceram nem o Pai e nem a mim. O quinto sinal, a multiplicação do mal. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. É impressionante como o amor e o respeito ao próximo estão fora de moda, enquanto a indiferença e a crueldade são cada vez mais comuns. Volta e meia, a mídia mostra maus tratos a pessoas e animais, em que os praticantes da maldade vibram, mostrando sentir prazer em causar sofrimento, e fazem questão de publicar suas fotos em suas redes sociais. O individualismo cresce como nunca, e os atos de corrupção também são cada vez mais frequentes. As passagens bíblicas que nós lemos aqui foram escritas há muitos anos, e as pessoas acreditam de forma equivocada que essas palavras se referem ao futuro ainda muito distante. O fim dos tempos está próximo, mas você pode até pensar: isso é bobagem, essas coisas sempre aconteceram na humanidade. E eu te respondo: sim, aconteceram. Mas será que aconteceram todas de uma só vez, como tem sido agora? Não. Então esteja em constante oração e não deixe de buscar a sua salvação através de Jesus Cristo. Amanhã pode ser tarde demais. Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Que Deus te abençoe.